amigos. São 15 horas, estamos dando início às nossas reuniões públicas de terça-feira. Sejam todos bem-vindos e pedimos que, se puderem, curtam os nossos vídeos e as nossas publicações, os nossos vídeos no YouTube, acione o sininho para serem notificados de nossas postagens. Pedimos também que curtam as nossas mensagens no Instagram e no Facebook do Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês poderão ter todas as informações das atividades da nossa casa. Dados nossos recados, vamos fazer a leitura da página de hoje e a prece. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem 54, razão dos apelos. Disse Pedro, e está em Atos, capítulo 10, versículo 29. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Emmanuel explica essa passagem. A pergunta de Pedro ao centurião Cornélio é traço de grande significação nos Atos Apostólicos. O funcionário romano era conhecido por suas tradições de homem caridoso e reto, invocava a presença do discípulo de Jesus, atendendo a elevadas razões de ordem moral, após generoso alvitre de um emissário do céu. E, contudo, atingindo-lhe o círculo doméstico, o ex-pescador de Cafarnaum interroga sensato: por que razão mandaste chamar-me? Simão precisava conhecer as finalidades de semelhante exigência, tanto quanto o servidor vigilante necessita saber onde pisa e com que fim é convocado aos campos alheios. Esse quadro expressivo sugere muitas considerações aos nossos aprendizes do Evangelho. Muita gente, por ouvir referências a esse ou aquele espírito elevado, costuma invocar-lhe a presença nas reuniões doutrinárias. A resolução, porém, é intempestiva e desarrazoada. Por que se reclamar a companhia que não merecemos? Se não se pode afirmar que o impulso se filia à leviandade, entretanto, precisamos encarecer a importância das finalidades em jogo. Imaginai-vos chamando Simão Pedro a determinado círculo de oração e figuremos a aquiescência do venerável apóstolo ao apelo. Naturalmente, sereis obrigados a expor ao grande emissário celestial os motivos da requisição. E, pautando no bom senso as nossas atividades mentais, indaguemos de nós mesmos se possuímos bastante elevação para ver, ouvir e compreender-lhe o Espírito glorioso. Quem de nós responderá afirmativamente? Teremos, assim, suficiente audácia de invocar o sublime Ceifas, tão somente para ouvi-lo falar? Vamos orar. Deus, nosso Pai, querido amigo, amado Mestre Jesus, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na nossa reunião pública de terça-feira. Muito obrigada por todas as bênçãos recebidas, por todas as dificuldades que passamos e iremos passar, porque sabemos que tudo isso é para o nosso próprio bem, para o nosso aprendizado. Abençoe ao nosso lar espírita Servos de Maria, ao nosso bairro, à nossa cidade, à nossa terra, Senhor, que nesse momento precisa de tanto da sua paz, dos seus ensinamentos, da sua harmonia. Que possamos aprender a cada dia mais e dessa maneira colocarmos em prática. Abençoe a nossa querida companheira Francisca, que dará o estudo da tarde de hoje.
Francisca, seja muito bem-vinda. O estudo hoje será apresentado pela Francisca Alves, da UME, União da Mocidade Espírita de Niterói. Agradecemos a sua presença e seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, meus irmãos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. É uma alegria muito grande voltar, retornar ao lar espírita Servos de Maria. Trazemos hoje um estudo evangélico e vamos preambular com um poema de José Soares Cardoso. José Soares Cardoso, um poeta espírita, um trabalhador espírita, um poeta maior, que teve alguns livros de poemas editorados, publicados, e sempre era convidado aos centros espíritas, onde ele falava o seu poema, declamava e falava sobre ele. Chico Xavier adorava Zé Soares Cardoso. Ele dizia que José Soares Cardoso era o poeta de Jesus e de Maria de Nazaré. Assim, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, de nossas almas e de nossas horas. E com José Soares Cardoso, o poder da fé. O barco de Simão singrava lento o mar da Galileia. Quando o vento impetuoso agitou seu braço enorme, desaba impiedosa a tempestade. Dos discípulos é grande a ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente. A água invadiu tudo de repente e o pânico se fez da embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber que providência tomará ele então. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria cruel da tempestade? O rabi de Judá pôs-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Porque ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos otorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Jesus levanta a sua destra augusta, erguendo então a voz severa e justa, e diz ao mar: acalma-te, emudece. Cala-se o mar como que por encanto, e a tempestade, ante o geral espanto, então desaparece. Quem será esse, a cuja voz o vento torna-se manso e calmo de momento, como por nós foi neste instante visto? Calam-se todos, logo pressentiram que só faria por certo o que eles viram, quem fosse o próprio Cristo. E até hoje a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro percebemos o quanto um dia todos nós faremos, quando tivermos fé. Jesus acalma a tempestade, é o tema, o motivo, a razão de nossas reflexões em a tarde de hoje. Uma passagem que encontra-se nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos.
Vamos utilizar o texto do evangelista Marcos, no capítulo 4, versículos 35 a 43. Essa passagem evangélica, meus irmãos, minhas irmãs, é o que estamos vivenciando exatamente agora. A tempestade que jamais imaginamos fosse desse tamanho, nessas dimensões, dessas proporções. Jesus acalma a tempestade, é uma passagem evangélica belíssima, que ocorreu no também belíssimo Lago Azul de Genezaré, Mar da Galileia, e após a dominação romana, Mar de Tiberíades. Existe uma imagem muito bonita que nos foi compartilhada por Andrei Moreira, trabalhador espírita de Minas Gerais, palestrante espírita muito conhecido, onde ele, que me tocou, na verdade, profundamente, onde ele diz que os mares do Evangelho, alguns deles não são mares verdadeiros, são grandes lagos, né? Mas recebiam o nome de mares e até hoje recebem o nome de mares. Assim, por exemplo, o Mar da Galileia e o Mar Morto não são mares verdadeiros, são grandes lagos. O Mar da Galileia é formado pelo degelo do maciço de Golan. As águas descem do maciço, chegam até o grande lago conhecido como Mar da Galileia. Dele sai o Rio Jordão, que fertiliza larga faixa de terra, até chegar ao Mar Morto. No Mar Morto, as águas param. Nos diz Andrei Moreira que o Mar da Galileia é um mar cheio de vida, é um mar cheio de peixes, cheio de abundância, porque ele recebe e dele flui. O Mar Morto é um mar sem vida, porque ele só recebe. E ali a densidade e a salinidade são tão altas, tão intensas, que vida nenhuma prospera. Entretanto, as águas, ao desembocar no Mar Morto, já na Judéia, produzem bactérias dessalinizantes, que possibilita, por essa razão, Israel e todo o Oriente Médio transformar água salgada em água doce. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que imagem interessante. O Mar da Galileia é cheio de vida, é cheio de abundância, porque sabe receber e sabe deixar fluir. Escoa generosamente. Já o Mar Morto só recebe. Nos diz Andrei Moreira que o egoísta, o menos-valia, o carente, é aquele que só sabe receber, ou é aquele que só quer receber. Então, quem ali vai até hoje se encanta com o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Um lugar onde o divino Rabi reuniu-se inúmeras vezes com os seus discípulos e com a multidão, para pregar o evangelho, para curar, para retirar obsessores, para ensinar, para exemplificar. Tanto assim que o evangelho de Jesus é o único código moral plenamente exemplificado pelo seu legislador. O lago ainda guarda até hoje, em nossos dias, as feições do passado. Daqueles dias venturosos em que o Mestre Jesus estava conosco. Um mar de água doce se localiza justamente ao norte da Palestina e ao norte da Galileia. Tem em seu entorno muitas cidades, como Cafarnaum, como, notadamente, Magdala, Tiberíades, algumas delas, situada numa zona frutífera. Até hoje você vê os tamareiros em flor, as oliveiras, os vinhedos, as romãzeiras, dentre muitas outras árvores frutíferas. Tudo muito aprazível por causa da água doce. Mesmo que ele esteja quase 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O Rio Jordão produz
e conduz as suas águas a desembocar no Mar Morto. A extensão do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, pode se comparar à Baía de Guanabara. É mais ou menos do mesmo tamanho. A cidade de Tiberíades, que é uma das mais importantes ao Nordeste, onde se situam as colinas de Golan, é muito visitada. É um local de grande visitação. Entretanto, o Lago de Genezaré é um local de quase romaria, tanto pelos religiosos quanto pelos turistas mesmo, devido à identificação com o Mestre Jesus. É como se você, quando ali chegasse, estivesse vendo mais uma vez, vendo de novo, Jesus de pé com os seus discípulos, pregando a multidão. Então, a planície reporta naturalmente ao Nazareno. E nos diz Emmanuel que foi ali que Jesus fez pela primeira vez o seu divinal convite. Nos dizem também os evangelistas primeiro, antes de Emmanuel. Mas Emmanuel diz que este divinal convite de Jesus ecoa por todos os ervos do cristianismo aos nossos dias, porque ficou gravado no éter do tempo, porque ficou gravado no fluido cósmico universal. Então, Jesus está até hoje, até agora, repetindo o seu divinal convite. Vinde a mim, pois vós que estáis aflitos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, ensinava, que sou manso, brando, pacífico, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Alegrai-vos, exultai, é suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Eu vos trouxe boas novas de grandes alegrias. Eu vos trouxe o Evangelho do Pai. Assim, o evangelista Marcos nos afirma que no dia dessa dita passagem que estamos falando, Jesus falava à multidão numa parte do lago, no dia da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram para ele: mestre, a multidão está faminta. Há uns 2 dias que eles não se alimentam. Jesus se dirigiu à multidão e disse: que tendes? Eles disseram: mestre, nós temos 3 pães e 2 peixes. Jesus sempre pedia a colaboração daqueles com quem ele ia curar, desobsidiar, ensinar, fazer alguma coisa por ele ou junto com ele. Como Deus e a espiritualidade maior até hoje conta conosco para a evolução da Terra, nossa contribuição para a evolução da Terra, para a nossa iluminação, para a iluminação do cosmos, não é? Conta conosco. Então, Jesus sempre perguntava: que tendes? O que fazes? O que queres que eu faça? Minimamente, você tinha de saber o que você queria que Jesus fizesse por você. Lembramos de uma passagem que Jesus, num sábado, curou o endemoniado gadareno, desobsidiou, tirou dele legião. E os fariseus ficaram sabendo e prepararam uma cilada, sabendo que Jesus, no final da tarde, ao anoitecer, iria para o templo. Eles prepararam uma cilada para Jesus, queriam emboscar Jesus, matar Jesus dentro do templo, vejam vocês. E Jesus foi com os seus discípulos, e todas as vezes que um grupo se aproximava dele, um grupo de fariseus, de doutores da lei, ele se desmaterializava e aparecia materializado no outro local. E assim outro grupo já o estava esperando, ele foi se
desmaterializando e se materializando, e os discípulos ficaram confusos e foram esperar na porta de entrada e saída. Naquela porta, desde bebê, muito pequeno, a mãe do cego de nascença, diferente do cego de Jericó. Esse é o cego de nascença. A mãe dele o colocava ali, quando ele era muito bebê, ela ficava junto com ele. Depois que ele pôde sentar, se movimentar bem, ela deixava um pedaço de pão, um pouco d'água, e do lado uma cuiazinha para que as esmolas fossem colocadas. Então, todo mundo conhecia esse cego de nascença, porque desde muito pequenino ele estava ali na porta do centro. Era o seu local de pedir esmolas, de arrecadar esmolas, donativos. Os discípulos ficaram ali, esperando Jesus sair. Quando Jesus saiu, ele disse: Mestre, quem pecou? Ele ou a mãe dele? Ou os pais dele? Quer dizer, essa pergunta já denotou um fato importante, que eles sabiam da reencarnação, porque se ele pecou e estava ali cego desde a nascença, então ele pecou numa vida anterior. É que eles chamavam a reencarnação de ressurreição e não tinham profundidade nesse assunto, mas eles tinham noção, tinham ideia, falavam sobre isso. E Jesus disse: nem ele, nem os pais dele. O profeta Isaías, é claro que inspirado pela espiritualidade maior, pelos céus, já tinha dito, já tinha escrito, que os hebreus tinham que deixar esse costume de comer a fruta verde e sujar os dentes e a boca dos seus filhos, porque ninguém paga pelo erro dos pais. Ele já tinha esclarecido, mas isso parece que passou inalbes. E Jesus disse: nem ele, nem os pais dele. Ele veio, ele está aí para dar um testemunho. Os espíritos superiores, a partir de bons espíritos, vêm muito dar o testemunho do Evangelho de Jesus. Na época de Jesus vieram muitos espíritos assim, e eles evoluem mais com isso, ganham uma boa evolução. Então, aquele espírito que estava ali estava para dar um testemunho. E Jesus então perguntou a ele: que queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, Senhor. Jesus colocou nos dedos saliva, misturou com lodo, passou nos olhos dele e falou para ele: tu vais ver depois que lavares os teus olhos no tanque de Siloé, ou na fonte de Siloé, ou na piscina de Siloé, como eles chamavam, né, os velhos tanques de Siloé. Lá no tanque de Siloé. Aqui esse tanque ficava 13 quilômetros de distância do templo. E o cego levantou-se, saiu tateando até lá. Ele podia ter tido preguiça, ele podia ter utilizado como desculpa a dificuldade de ir sozinho, cego, 13 quilômetros, tateando até a piscina de Siloé, até o tanque de Siloé. Ele podia não ter acreditado em Jesus, mas a fé, a confiança na amorosidade de Jesus que ele percebeu ali naquele momento, fez com que ele fosse até lá, lavasse os seus olhos e passasse a enxergar a partir dali. Então, Jesus sempre perguntava: que tendes? Que queres que eu te faça? Nesse caso dos pães e dos peixes, quando os discípulos disseram que a multidão tinha fome, ele perguntou: que tendes? Temos, Senhor, 3 pães e 2 peixes. Jesus não precisava dos 3 pães e dos 2 peixes para multiplicar e alimentar a saciedade aquela multidão, que alguns dizem que eram 10.000 pessoas, outros 8.000. Emmanuel já disse que eram 4.000. De qualquer forma,
4.000 pessoas, era uma grande multidão para aquele local e para aquela época. Então, Jesus multiplicou a saciedade e alimentou sobejamente tanto que sobrou. E Jesus aconselhou-os a não estragar, guardar para um momento mais tarde, quando eles precisassem comer. Então, na verdade, Jesus não precisava, mas sempre queria a colaboração do outro, do próximo, daqueles com quem ele estava trabalhando, ensinando, orando. Então, ao entardecer, depois de passar o dia todo curando, evangelizando, orando, o Mestre Jesus convida seus discípulos para irem até a outra margem do lago, a margem oposta, né? A que eles estavam, a parte ou banda oriental que dava para Gadara. Assim, o evangelista Marcos, né, nos afirma que eles estavam em vários barcos, eram vários barcos. O barco em que Jesus foi exatamente o barco de Pedro, de Simão Pedro, juntamente com João e Tiago, os discípulos mais chegados, aqueles que sempre acompanhavam Jesus mais de perto. Ao chegar no barco, Jesus foi à proa e deitou, parecendo dormir. Logo depois, aquelas águas tranquilas, mansas, ficaram revoltas e em grande quantidade invadiram o barco. Aqueles pescadores, afeitos ao mar, experientes, temeram naquele momento. Porque as ondas eram enormes, o vento muito forte, os trovões, relâmpagos, era uma verdadeira tempestade. Os discípulos receosos chamaram Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa, mestre, que morramos? Jesus levantou a sua destra, levantou-se erguendo a sua destra augusta, repreendeu o vento e o mar, disse ao vento, acalma-te, ao mar, emudece. Virou-se para os discípulos e perguntou-lhes, onde está a vossa fé? Qual a razão de tanto medo? Onde está a vossa fé? Porque ficais, meus filhos, tão aflitos quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? Onde está a vossa fé? Nos diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que o quadro sugere ponderação de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. Quando tudo parece obscuro, quando tudo aparece perdido, em tais circunstâncias, surge a ocasião de se conclamar a fé, de se trazer à baila a fé, no tempo que lhe é próprio, na hora rigorosamente adequada. Jesus sempre concitou os seus discípulos à fé. Jesus convidou várias vezes a ter fé. Jesus disse, crede em Deus, crede também em mim. Nós temos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no título A Fé Transporta a Montanha, capítulo 19, a fé transporta montanhas, né? Capítulo 19, no registro de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, e no verbo de Jesus, nós temos desculpem, e no verbo de Jesus nós temos no item 1, o poder da fé,
onde Jesus, né, diz, onde Mateus conta que Jesus descia para encontrar o povo, para falar à multidão, quando para falar à multidão, quando para falar à multidão, quando um homem jogou-se-lhe aos pés e de joelhos lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está doente e sofre muito. Ele é lunático. Às vezes se atira na água, às vezes se atira no fogo. Eu o trouxe e apresentei-o aos seus discípulos, que não o puderam curar. E Jesus então disse: ó raça depravada e incrédula, traze o menino. Até quando me tereis? Até quando vos sofrerei? E o pai trouxe o filho, Jesus impôs a mão sobre a criança, e imediatamente, ao repreender aquele espírito, o espírito foi embora do menino, e o menino ficou bom, ficou excelente, parecia que nunca tinha tido nada. Quando todos foram embora, os seus discípulos se acercaram dele e disseram: mestre, nós tentamos muito, tentamos um de cada vez, tentamos em partes, tentamos todos juntos e não conseguimos curar este menino. Por quê? Jesus disse: por causa de vossas incredulidades, por causa de vossa falta de fé. No dia que tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: se transporta daqui para ali, dali para aqui, e ela vos obedecerá. E nunca mais nada vos será impossível. É claro que todos temos medo, mas vamos trazer uma leitura nesse mesmo capítulo de uma escritura de Allan Kardec, onde ele diz: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos, que fazem se vençam obstáculos, assim nas pequenas coisas quanto nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitem os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Palavras do Senhor Allan Kardec. E aí nós repetimos, é claro, que todos temos medo. O medo é uma emoção primária, talvez a mais primária de todas as emoções. Tanto que é considerado um monstro, um dos monstros da alma. Entretanto, faz-se necessário que esse medo seja trabalhado em nós, principalmente porque já integramos a espécie Homo sapiens sapiens. Então, já tivemos tempo de uma compreensão mais elevada, para termos uma compreensão mais elevada, menos emocional, mais raciocinada. E Jesus, que tanto demonstrou a todos os seus discípulos o seu amor, o seu imenso amor, a sua proteção, a sua condição excelente, foi questionado. Foi questionado. Nós também devemos imaginar a nossa responsabilidade diante de tudo o que aprendemos, diante de tudo que já sabemos, que conhecemos do cristianismo e do espiritismo, né? Porque quanto mais nós recebemos, mais nos será cobrado, mais responsabilidade nós temos. Qual não deve ser também a nossa atitude? Por que devemos alimentar o medo? Porque não podemos alimentar a fé. Nós já trazemos o germe da fé. Quando fomos criados simples e ignorantes, já trazemos o germe da fé, a sementinha
nós já trazemos. Que a fé é como uma plantinha, você pega essa semente, né? Faz o buraquinho, revolve a terra, faz o buraco, molha, planta a semente. Desabrocha a semente, né? Vira plantinha. Quando ela desabrocha, você começa a molhar, a aguar regularmente. Apara as arestas mais tarde, coloca uma redoma para proteger dos predadores. Então você vai cuidando da sua fé, que não é necessário que você tenha uma fé robusta, uma fé grande. Ah, é uma pessoa de grande fé. Não, mas é necessário que você tenha uma fé robusta. E como é que você robustece a sua fé? No religare. Quando você vai ao seu templo, ao seu centro espírita, para uma reunião espírita, uma reunião pública, onde você ora, escuta o evangelho, toma passe, água fluidificada, você se religa mais uma vez com Deus, você faz o religare. Depois, pelas suas leituras edificantes, pela leitura do evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, pelos seus sentimentos, os pensamentos, as suas palavras, seus atos, as suas ações, o seu trabalho no bem. Tudo isso robustece a nossa fé. É exatamente acerca disto que nós gostaríamos de pontuar sobre a fé. A todos nós que aqui nos encontramos, a fé, ela de fato supera o nosso medo. Ela nos ajuda nesse processo de confiança na justiça divina. Ela nos auxilia a trabalhar o nosso emocional quando ele fica desequilibrado, quando ele fica em perturbação. É por essa razão que Emmanuel Espírito, comentando a passagem evangélica no livro Caminho, Verdade e Vida, mais uma vez, ele nos diz que Jesus permanece junto a nós nos momentos de tempestade. Ou seja, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, nos momentos em que nós precisamos dar o testemunho, Jesus está ali com o seu amor. Jesus está ali com o seu cuidado e, principalmente, com a sua autoridade. Jesus se dirige às nossas perturbações, ele se dirige às nossas dores, ele se dirige aos nossos desequilíbrios, ele se dirige, em especial, à nossa profunda fragilidade humana. Vivemos, meus irmãos, em momentos difíceis, momentos muito difíceis, em que nos encontramos no grande barco da existência corpórea. Entretanto, estamos enfrentando de verdade os ventos fortes, o mar revolto, nessa presente conjuntura de transição planetária, na qual somos chamados, convidados, concitados ao exercício da nossa fé. Tenhamos, pois, a certeza de que o Senhor Jesus está no leme. O Senhor Jesus nos conduzirá ao porto seguro. O Senhor Jesus velará por nós. Esse foi o sentido de sua fala aos discípulos. Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz, como se estivesse a dizer: eu estou convosco, não vos deixarei órfãos, não vos abandonarei. É a expressão da amorosidade, do cuidado de Jesus para com cada um de nós. Podemos imaginar que também o nosso barco seria a própria experiência corpórea, o veículo corporal, sujeito, é claro, às atribulações, às doenças, às dificuldades, mas ainda assim o Senhor Jesus é o médico divino e ele está muito preocupado com cada um de nós. Às vezes a gente pensa que Jesus olha a todos. Não, Jesus olha a todos, mas olhando a
cada um de nós. Ele está buscando que cada um de nós supere o medo e também busque, em especial, este sentimento de confiança na sua amorosidade. Tendes bom ânimo, ele nos disse, eu venci no mundo. No mundo tereis aflições, e a gente já conhece a justiça das aflições. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois nestes momentos de aflições e de dificuldades, de testemunhos, de receios e incertezas, alimentemos em nossos corações a certeza de que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade no mar da Galileia está sempre nos amparando, nos ajudando a enfrentar, a acalmar as tempestades de cada dia, de cada luta, de cada desafio. O Pai nunca abandona os filhos seus. No céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em nós. A tempestade acalmou-se de momento. Eles entreolharam-se e compreenderam que somente o próprio Cristo poderia acalmar a tempestade. Até então, os discípulos não sabiam que Jesus comandava as forças da natureza. As tempestades eram comuns naquela região, no Lago de Genezaré, por questões climáticas, o inverno muito seco, as montanhas, os ventos constantes. Assim é comum até hoje as mudanças de temperatura e as constantes tempestades. Entretanto, aquela tempestade foi a maior de todas pelas quais os discípulos haviam passado. A tempestade, meus irmãos, quedam, jogam ao chão, derrubam muitas coisas que nós conduzimos nessa vida, que vamos levando felizes ao longo da nossa vida, acreditando que vai dar certo. Há pessoas que namoram anos, noivam, no dia do casamento, na porta da igreja um deles falta, ou um deles foge. Ou então chegam os dois, se dirigem para a cerimônia e na hora do sim, um deles diz não, ou os dois dizem não. Outros namoraram, noivaram, sonharam com um casamento feliz, harmonioso, casaram-se e foram felizes. Mas com o tempo, uma tempestade de infidelidade os separaram. Existem pessoas que sonharam anos com uma profissão, envidaram grandes esforços para tanto, e não foram bem-sucedidos. Outras pessoas tiveram uma doença incurável, retornam prematuramente, muito cedo para o mundo espiritual, deixando a família em grande tempestade. Temos decepções muitas e com muitas pessoas. Às vezes, amizades sólidas que se quebram de repente. Acidentes trágicos com desencarnes inesperados. Divórcios tempestuosos envolvendo crianças. São as tempestades pelas quais passamos nessa vida. Todas essas tempestades são destruidoras e são temerosas. Somente amenizadas pela fé robusta, quando nós temos a cuidade de robustecer a nossa fé, não é? Ninguém enfrenta atribulações superiores às suas forças, diz o Espiritismo. Ninguém enfrenta atribulações superiores às suas forças. E não haveria justiça em Deus se assim o fosse. O Espiritismo vai além quando revela que somos nós mesmos, ao reencarnarmos, que marcamos o encontro com o sofrimento maior, a fim de ensejarmos o resgate do passado, que é o teste do presente, e a lição que vamos conduzindo para o futuro dos nossos espíritos imortais. Vejam que os discípulos de Jesus, mesmo conhecendo seus ditos e feitos, seus milagres, as desobsessões, conhecendo as tempestades comuns do mar da Galileia, mesmo assim eles tiveram medo.
não conseguiram se acalmar, não conseguiram segurar o barco. O que significa que mesmo quando sabemos fazer as coisas, que mesmo quando sabemos conduzir as coisas, nem sempre sabemos um dia ou outro fazê-las sozinhos ou conduzi-las sozinhos. Nestes momentos, nós temos que chamar Jesus de Nazaré, que rogar as bênçãos misericordiosas de Deus, de Jesus de Nazaré, de Maria de Nazaré, da espiritualidade maior. À luz do Espiritismo, nós trazemos a questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando o senhor Allan Kardec interrogou as entidades venerandas. Qual o tipo mais perfeito que Deus tinha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta mais concisa da filosofia universal: Jesus. Jesus, Jesus. Os problemas que não conseguimos resolver sozinhos, temos que trazer Jesus para conosco, para mais perto de nós, das nossas almas, dos nossos corações. Aliás, a psicologia nos diz que somente problema é aquele que não tem solução. Tudo que tem solução não é problema, é desafio. E diz também que nós costumamos nos equivocar em relação aos problemas e desafios. A gente sempre acha que um problema, que um desafio, um grande desafio é sempre um problema. E problema, por exemplo, é a morte do ponto de vista físico-orgânico. Nós sabemos que o corpo vai morrer. Então, nós vamos convivendo, né, com essa realidade o melhor que podemos. Mas, quando não é problema, quando tem solução é desafio. Quando vemos uma solução lá no fim do túnel, você diz é desafio, e desafio é feito para vencer. Eu vou me vestir de confiança em Deus, eu vou me vestir de fé e de coragem, e vou partir para cima do desafio para vencê-lo. E na maioria das vezes a gente vê que era muito mais fácil do que esperava. Nós estávamos, como a maioria das vezes estamos, atemorizados. Então, como os discípulos buscaram Jesus de Nazaré, o mestre amado, o pastor de nossas almas, o nosso governador solar, o comandante em chefe de todas as forças espirituais do planeta Terra, nós também devemos buscá-lo, porque é ele que vai nos fortalecer, vai nos trazer a orientação, vai nos trazer a devida segurança. A pergunta que não quer calar: como é que estamos nos comportando diante dessa tempestade? Com pavor, de maneira cética, com grande medo, com incertezas, com desânimo, achando que vamos fracassar? Qualquer dessas respostas é a resposta errada. Denotam a nossa pequena fé, a nossa fé fraquinha, sem robustez. Porque a fé raciocinada, que nos aconselha, que nos recomenda a doutrina espírita, a fé que transporta montanhas, como nos ensinou o Mestre Jesus. Se tiveres fé, do tamanho de uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, farás tudo o que eu faço e muito mais. Tirás aquela montanha, né, que estamos repetindo, transporta daqui para ali, e ela se remove de um lugar para o outro. Assim, nós conhecemos, assim como os discípulos, nós conhecemos Jesus e o seu poder. Em verdade, hoje conhecemos mais que eles, porque vivemos naquele tempo e até hoje continuamos a conhecer Jesus e o seu poder, somos cristãos, né? Nessa passagem que lhes foi revelada, que o Mestre Jesus comandava a natureza, né? Nós diferente deles, temos outra visão,
Porque lá em João, capítulo 14, versículos 15 a 27 e 26, do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus disse, eu me vou. Mas se tiveres fé, eu vos enviarei outro Consolador, que vai vos lembrar de tudo que eu disse e dizer coisas que não podeis compreender ainda. Trazemos Emmanuel Espírito, através da mediunidade missionária de nosso amado Chico Xavier. Na obra A Caminho da Luz, capítulo 1, A Gênese Planetária é o título, e o item tem o título de O Divino Escultor. Divino Escultor. 3 pontinhos, entre aspas, Emmanuel diz, Jesus operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada. A grandiosa e abençoada escola de iluminação, na qual o seu coração havia de expandir-se em amor, em claridade e justiça, com seus exércitos de trabalhadores devotados. Manipulou o fluido cósmico universal, formando o sistema solar. Por isso que acalma-te, disse Jesus, emudece. A tempestade parou imediatamente, porque no planeta Terra, onde Jesus trabalhou desde a sua gênese, trabalha desde a sua gênese, não há nada que Jesus não possa ter feito, não possa fazer ou não fará no futuro, se ele quiser. Jesus foi designado por Deus, a inteligência suprema do universo, enquanto arquiteto sideral. Juntamente com outros arquitetos siderais, Jesus foi o construtor do orbe terrestre. Desde há 5 milhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. E desde há 5 milhões de anos, Jesus já é o comandante do planeta, tem a governadoria do planeta Terra. Acalma-te, emudece. O que será que nós estamos fazendo nessa tempestade que fomos convidados a passar? Estamos com medo? Ou estamos confiantes? Como anda a nossa fé? O que estamos aprendendo com o Mestre Jesus nesta pandemia planetária, que nos atinge a todos indistintamente, a todos os continentes, a todas as nações. Ele está conosco. Jesus está conosco, já que é o nosso governador solar. Ele é o comandante do barco, como nos disse José Soares Cardoso, né, começando a finalizar o seu poema maravilhoso, e ainda hoje a todo mundo encanta, a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro percebemos o quanto um dia todos nós faremos quando tivermos fé. Qual o ensinamento que nos trouxe essa tempestade? Estamos trazendo aqui uma obra do nosso Raul Teixeira, nosso vizinho, né? aqui do lado, O Tempo de Deus. O Tempo de Deus foi a 8ª obra de Raul Teixeira e a penúltima obra depois da sua tempestade, da enorme tempestade pela qual Raul passou. Então, ele diz que Deus nos dá um tempo para a nossa iluminação, para a nossa evolução, para superar a tempestade e crescer para a frente e para o alto. E nós dizemos crescer em fraternidade, em solidariedade, em compreensão, em tolerância, em simplicidade, em boa convivência, em amor e caridade. Porque não podemos esquecer que no planeta Terra, somente Jesus
sofreu sem merecer. Jesus, que não tinha nenhum efeito negativo a expungir, sofreu a traição dos amigos, a via dolorosa, a coroa de espinhos, né, os maltratos, as cuspidas em seu rosto. Né? Jesus, que não tinha nenhum efeito negativo a expungir, foi conduzido ao Calvário na cruz infamante. Cumpra-se a tua vontade, Pai, disse o Mestre, diante do ataque da ingratidão e da injustiça. Tomando sobre os ombros a cruz, seguiu resoluto, sem mágoa ou esmorecimento, para nos dar mais uma vez o exemplo de humildade, dignidade, confiança em todas as situações, fé em Deus. E depois de preso ao madeiro infamante, ele rogou por nós, intercedeu por nós. Perdoai-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. Como a dizer, são meninos de calças curtas espiritualmente. Perdoai-os, Pai. Então, continua Raul dizendo que no tempo de Deus, a tempestade não dura para sempre. É uma renovação íntima que estamos fazendo dentro de nós. Tudo muito necessário para forçar nossas mudanças, nosso crescimento, nossa evolução, nossa elevação, nossa iluminação. Outro dia de tarde eu ouvi uma fala de Divaldo, onde ele dizia que vamos sair dessa pandemia para a era nova, para a terra de regeneração. Então, a gente lembra de Maria de Nazaré e de Chico Xavier. Chico Xavier foi um menino doente, um adolescente doente, um rapaz doente, um senhor doente. Tinha úlceras, que sangravam, os olhos sangravam, e um dia, quando ele estava com esses dois males ao mesmo tempo, já uma semana, febre todos os dias, Emmanuel falou para ele: Chico, o seu corpo precisa no hospital. Chico tinha horror ao hospital porque ele parava de trabalhar quando ele se hospitalizava. Chico amava trabalhar, o fanal de Chico era trabalhar, ele adorava trabalhar, dormia pouco e trabalhava muito, na linha da caridade, na linha do amor ao próximo. Ele disse: então, Emmanuel, será que você não leva para Nossa Senhora um recadinho meu sobre esse assunto? Emmanuel disse: eu levo sim, Chico. No dia seguinte chega Emmanuel, e Chico todo feliz disse: e aí, Emmanuel? A Mãe Santíssima respondeu, mandou um recadinho para mim. Emmanuel disse: mandou sim. Ele disse: vou pegar uma caneta e um lápis para anotar. Emmanuel disse: anote. Ele se preparou e Emmanuel disse: isto também passa. Dizia a Senhora dos Anjos que tudo na Terra, no universo, é impermanente. Falava a Rainha dos Anjos da impermanência de tudo na nossa Terra, tanto dos homens da humanidade, quanto das coisas, quanto da natureza. Tudo passa, tudo passará. Então, Chico, tão obediente como era, pegou uma cartolina enorme e escreveu essas 3 palavrinhas: isto também passa. E pregou de frente à sua cama, todos os dias antes de dormir, e quando acordava, ele lia. Isso também serve para nós. Isto também passa. Lembremos, a propósito de uma história popular, que conta que certa criança estava no mar em um barco, e aí ameaçou uma tempestade, começaram a cair os primeiros
pingos, mas já tinha relâmpago, trovões. Passa um marujo e vê uma criança brincando tranquila naquele barco. E ele ficou apreensivo, juntou o seu barco mais próximo do barco onde estava a criança e disse: menino, não é possível que você ainda esteja aí brincando? Não percebes o perigo que estás passando? Não tens medo? O menino disse: não, não tenho medo algum. Aí o Mário disse: como não tens medo? Por que não tens medo? E ele respondeu: porque é o meu pai que está no leme. É exatamente esta mensagem deste momento para todos nós. O Senhor permanece no leme. Cultivemos a fé e a esperança que, segundo Emmanuel, é a luz do cristão. A esperança é a luz do cristão. Cultivemos a certeza do amor de Jesus de Nazaré. Nós que sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o bom pastor, que Ele cuida de cada um de nós. Entreguemo-nos ao comando do seu psiquismo para encontrarmos em nós as forças necessárias, a superação do natural medo, dos receios, dos temores, mas que possamos também nos aliarmos uns aos outros, como fazem os marujos quando estão no mesmo barco, e dizermos a Jesus: amado Mestre Jesus, Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, em Ti, nós temos fé, ajuda-nos das nossas dificuldades, ajuda-nos a superá-las. Que possamos, então, seguir adiante, ombro a ombro, lado a lado, sabendo que avante de nós, à nossa frente, avante de nós, vai Ele. Ele que é o nosso pastor, nosso guia, nosso modelo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Paz para todos nós, confiança, destemor, muito e muito bom ânimo no enfrentamento das lutas e no cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas ações, para que a tempestade logo passe e possamos encontrar a calmaria e nessa calmaria nos encontrarmos e também nos abraçarmos, como tanto desejamos. Jesus conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Elevemos assim os nossos pensamentos aos céus. E vamos dizer a Jesus de Nazaré. Primeiro falamos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Criador do céu e da terra. Jesus, o nosso Mestre. Aqui estamos, senhores. Aqui estamos buscando-te, Jesus, mais uma vez, para perto de nós, para os nossos lares, para os nossos dias de pandemia, para que, perto de nós tenhamos mais confiança, robusteçamos a nossa fé, para te dizermos que ofertamos ao seu coração misericordioso a nossa imensa gratidão. Obrigada, Senhor, por todos os dias, pelo pão, pela luz, pelo ar, pela paz, pela oportunidade da reencarnação, pela família, pelo lar, com tantos que estão por aí sem um lar, sem uma família, sem um cão para chamar de seu. Nós oramos por eles. Sabemos que na próxima encarnação eles família terão, eles também um lar terão, passada essa provação. Então, Senhor, neste momento seguramos a tua mão e nos imaginamos com Jesus no monte. Quando ele disse: quando orardes, orai assim. Dome-nos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia nos dai hoje sempre, Senhor, e perdoa. Perdoa as nossas dívidas, assim como vimos perdoando aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações. Livra-nos de todo mal. Porque vosso é todo o poder, todo o reino, toda a glória para todos sempre. És o Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos. A fortaleza dos vencidos, o refúgio de toda dor. E embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, nesse mundo de desterro clamamos por teu amor. Também clamamos pelo amor de Maria de Nazaré, a rosa mística de Nazaré, a Santíssima, a nossa mãe maior. Senhora dos anjos, recebe com a tua falange de trabalhadores de Maria, com as tuas falanges de trabalhadores de Maria, aqueles que estão retornando ao mundo espiritual coletivamente. Que todos sejam acolhidos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu coração misericordioso. E também não desampara, Senhora, não deixa de amparar com o teu colo de mãe. Nós que aqui ficamos, mesmo sabendo que a morte não existe, sofremos com esta pandemia, com a ida, com o desencarne dos nossos amores. Os pais choram seus filhos, os filhos choram seus pais, irmãos choram seus irmãos, avós choram seus netos, netos choram seus amados avós, os nossos amores. Abençoa, Senhora, por misericórdia, aqueles que estão entubados nas UTIs, das CTIs, nos respiradores. Abençoa-nos, Senhora. Dá-nos o teu colo de mãe, a tua segurança. E roga ao teu filho como advogada, nossa, que sempre fostes, que esta pandemia tenha passagem mais rápida. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes se atentem para a providência das vacinas, para que nós nos curemos e possamos entrar espíritos melhores no mundo de regeneração. Que assim seja. Graças a Deus.